Vamos lá, moçada, sem perder tempo? Bom, nós vamos falar agora sobre curvas de solubilidade. Curvas de solubilidade é uma parte do conteúdo de soluções que trata do estudo da temperatura influenciando essa solubilidade, ou grau de solubilidade, ou coeficiente de solubilidade. Na aula anterior, eu havia mencionado que a solubilidade varia com a temperatura, e varia mesmo. Inclusive, nós vamos detalhar o que acontece. Agora, é só com a temperatura? Não. A solubilidade ela varia com o tipo de solvente que você utiliza para fazer essa solução. Você usa água, então vai ter uma solubilidade. Você usa álcool. Eu posso usar álcool para fazer solução? Pode, solução alcoólica. Você pode usar benzeno, você pode usar tetacloreto de carbono, pode usar clorofórmio. Existem diferentes tipos de solvente por aí que pode ser usado para fabricar uma solução. Só que o solvente mais importante, que eu disse, inclusive semana retrasada, é a água, que é o solvente universal, em que nós, inclusive, estudaremos soluções feitas de água. Então, sim, mexeu no solvente, mexe na solubilidade. A solubilidade do sal de cozinha na água é um, no álcool é outro, no benzeno é outro. Inclusive, você pode até não achar essas informações, porque às vezes não é tão normal usar sal de cozinha dissolvido em outros tipos de solvente. Tranquilo? O tipo de soluto, se você usa sal, se você usa açúcar, se você usa um ácido. Então, o que vai ser colocado na água, esse soluto, óbvio que cada soluto terá uma solubilidade. Então, sim, o tipo de soluto interfere na solubilidade. É óbvio isso. O outro fator que nós vamos falar é a temperatura e o outro que nós vamos falar mais à frente é a pressão. Só que a pressão ela só vai interferir mesmo significativamente quando essa solução for feita com adição de gás. Quando eu tenho líquido, no caso, nosso líquido nós podemos falar abertamente que é a água, tá? O nosso solvente. Então, quando eu tiver um gás dissolvido na água, a pressão nesse caso é extremamente importante. Por enquanto, a pressão não é importante, porque nós estamos aqui colocando exemplos de um sólido na água, como o sal. Eu vou falar sobre outro depois, o ácido nítrico na água. Então, dependendo do que você coloque, a pressão não vai interferir. Se o seu soluto for líquido ou sólido. Agora, se o seu soluto for gás, a pressão interfere. Mas vamos aqui para estudar temperatura. O efeito da temperatura na solubilidade, que nós chamamos de curvas de solubilidade da solubilidade vezes a temperatura. Pelo exemplo, nós vamos começar, que é o nitrato de potássio, que também é um sal. Esse nitrato de potássio ele tem a sua solubilidade bastante influenciada pela temperatura. Todos são, uns mais, outros menos. Esse é um exemplo que de fato ele é influenciado bastante. O sal de cozinha ele é influenciado bem pouco, mas é. A solubilidade do nitrato de potássio na água foi estudada aqui em 3 diferentes temperaturas: 20 graus Celsius, 30 graus Celsius e 40 graus Celsius. A solubilidade desse sal a 20 graus Celsius é 30 gramas de sal em 100 gramas de água. Significa dizer que se você tem 100 gramas de água, só conseguirá dissolver no máximo 30 gramas desse sal nessa temperatura. Se você aumentar 10 graus, essa solubilidade de 30 ela vai passar para 45. Então, a solubilidade aumentou. E se eu aumentar mais 10 graus, ela vai conseguir dissolver 60 gramas do sal em 100 de água. Tranquilo? Então, nesse caso, você está diante de um exemplo de soluto que, quando você aumenta a temperatura dele, você provoca o aumento da sua solubilidade. Em química, nós chamamos isso daqui de um sal que gosta de calor. À medida que você dá calor para ele, ou seja, o aumento de temperatura, que é provocado por essa energia que nós chamamos de calor, ele gosta disso, ele se alimenta disso. Então a gente diz que esse é um sal que dissolve, ele sofre dissolução, ele forma uma solução com a água de forma endotérmica. Isso significa o que, professor? Endotérmica. Dissolução é dissolver. A ação de dissolver, ele dissolve endotermicamente. Endo é uma
parte dessa palavra que significa para dentro, interior, e térmico é energia térmica, calor. Calor para dentro. Em outras palavras, é um sal que coloca calor para dentro. Ele pega essa energia e come, ele gosta. Então, à medida que você aumenta a temperatura, ele sorri mais, ele fica mais feliz, ele gosta mais e ele fica mais poderoso, porque a sua solubilidade aumenta. Então, aqui nós temos um caso de dissolução endotérmica. E como é a curva? A curva dele é a seguinte. Vamos colocar aqui os valores. No eixo das abscissas, nós temos 20 graus Celsius, 30 e 40. No eixo das alternadas, nós temos 30, 45 e 60. Se nós unirmos esses pontos na tentativa de construir a nossa curva, nós vamos ter esse como resultado. Olha só. Pronto, descobri aqui os pontos. Quando eu faço a ligação, vai ser uma reta ascendente, crescente. Essa é a curva de solubilidade daquele sal, que é uma curva de um sal que dissolve endotermicamente. Então, todo sal, ou melhor, soluto, porque pode envolver outros que não são sais. Todo soluto que aumenta a solubilidade com aumento de temperatura, dissolve endotermicamente e a sua curva cresce. Antes de eu passar para o outro caso, vamos prestar atenção nessa curva. Quando o exercício tratar para vocês do dado de solubilidade em curva, tenham cautela. Vamos supor que ele não te deu um enunciado, não te deu as informações em tabela. Esses dados são apresentados num gráfico como esse. Olha só, a 30 graus Celsius, vou pegar aqui o 30 só para a gente comentar. A 30 graus Celsius, quanto que eu consigo dissolver? Você tem que ler o gráfico. Então você vem aqui no 30, vai subindo o dedo e os olhos. Quando chega na curva, olha, encosta aqui. Você vai olhar a solubilidade para cá. Então, ao você chegou na curva, você vai olhar. Quando você enxerga aqui no eixo das ordenadas, está 45 gramas. 45 gramas em 100 de água. Então, eu consigo descobrir a solubilidade desse sal olhando a curva de solubilidade. Então, em 30 graus Celsius, é o que está escrito aqui, em 30 graus Celsius, nós temos que a solubilidade desse sal é 45, ó, custou 45 gramas. Só que é gramas a cada 100 de água. Ou seja, significa que se eu tiver 100 gramas de água, eu consigo dissolver 45 no máximo. Tranquilo? Aí, tem algumas questões de vestibular que eles perguntam assim. Eu tenho uma determinada solução que, se eu for colocar ela no gráfico, ela vai aparecer nesse ponto aqui. Eu tenho outra que pode ser colocada nesse ponto e tem outra que pode ser colocada nesse ponto. Eles pedem para classificar a solução de acordo com pontos no gráfico. Vamos supor que eu tenho uma solução que esse ponto representa. O que significa? Vem aqui comigo. Esse ponto está em cima do 30 graus Celsius, ou seja, é uma solução que foi feita a 30 graus Celsius, está mantida a 30 graus Celsius. Qual é a quantidade de sal que tem nele? Quando você olha para o lado aqui, quando você vê, está dando abaixo de 30. Significa que é uma solução que tem aqui por volta de 25, vamos colocar, gramas desse sal em 100 de água. Então é uma solução que tem menos quantidade do que o limite máximo. Porque a 30 graus Celsius o limite é 45. E eu tenho a solução nos 30, mas tem muito menos do que poderia ter. Então, nesse caso, eu tenho o que nós chamamos de solução insaturada. Agora, quando você tem uma solução que o ponto é representado em cima da curva, significa que ó, em 30 graus Celsius, quanto que tem de soluto? 45 em 100. Significa dizer que você tem o máximo possível de soluto dissolvido. Então, quando esse ponto está em cima da curva, nós dizemos que sua solução é uma solução saturada, está no limite, não comporta mais soluto para dissolver. E quando você tem um ponto acima da curva, significa duas coisas.
ou é um saturado precipitado ou é uma solução supersaturada. Por quê? Esse ponto aqui, uma solução que é representada nesse ponto, a 30 graus Celsius, é dito que ela tem 60 gramas. Só que aí é preciso entender a nuance de como apresentado para você essa situação. Se der a entender que esse 100 gramas está dissolvido, que encontra-se dissolvido, essa solução aqui é uma solução super saturada. Agora, se der a entender de que não está dissolvido, que essa solução está sob agitação, por exemplo, que vai se subentender que não é possível estar supersaturada, porque uma solução supersaturada não resiste a uma agitação, ela é instável e, portanto, o precipitado aparece. Então, a gente vai dizer que essa solução é saturada com precipitado. Mas o normal de aparecer é o seguinte, os pontos acima da curva, geralmente as situações trazem solutos dissolvidos. Portanto, seria supersaturada. Então, vamos repetir e recapitular. Ponto abaixo da curva, independente da curva, se ela é mais ou é menos inclinada, ou se ela for descendente também, nós vamos falar agora na próxima. Tanto faz. Qualquer ponto abaixo da curva representa uma solução que não atingiu o máximo. Então, é uma solução insaturada. Qualquer ponto em cima da curva é uma solução saturada, está no limite máximo. E qualquer ponto acima da curva é uma solução supersaturada. Tranquilo? Vamos agora para outro exemplo, onde vai ter uma curva um pouco diferente. Bom, agora nós vamos falar de um tipo de soluto que vai ter um comportamento ao contrário daquele primeiro, do anterior. No caso aqui é o hidróxido de cálcio, que é uma base inorgânica. Bom, pelos dados é o seguinte, a 20 graus Celsius, a solubilidade do hidróxido de cálcio é 165 gramas a cada 100 de água. Se eu aquecer 10 graus, a sua solubilidade vai para 150 gramas a cada 100 de água. E se aumentar mais 10 graus, de 30 passar para 40 graus Celsius, a sua solubilidade passa a ser 135 gramas a cada 100 gramas de água. Em outras palavras, à medida que eu aumento a temperatura dessa solução, eu provoco a diminuição da solubilidade desse soluto. Então, dissolve a cada vez menos. Diferente do anterior, esse tipo de soluto não gosta do calor. Quanto mais eu dou calor para a solução, aumentando a sua temperatura, mais ele se aborrece. Cada vez mais ele dissolve menos, ele sorri menos, tá certo? Todo soluto que dissolve dessa forma, que tem a sua dissolução diminuída pela temperatura, nós dissemos que a sua dissolução é uma dissolução exotérmica. Bom, a anterior foi endotérmica, endo para dentro. Essa daqui, que é exotérmica, que tem aqui a palavra exo e a palavra térmica juntas, significa calor para fora. Então, calor para fora significa que ele não gosta. Ele quer se livrar do calor. Se você dá aquilo que ele quer se livrar, ele vai ficar aborrecido. E ele não vai gostar. E a tendência é ele diminuir o seu potencial. Então, nesse caso, nós temos a dissolução exotérmica. É um tipo de dissolução, um tipo de soluto que dissolve com a sua solubilidade sendo diminuída pelo aumento de temperatura. Enquanto na anterior, que é endotérmica, o aumento de temperatura favorece a solubilidade, nesse caso, na exotérmica, o aumento de temperatura desfavorece a solubilidade. Tranquilo? Um gosta de colocar calor para dentro. Então, ele gosta. Quanto mais, mais satisfeito. Esse gosta de pôr o calor para fora. Quanto mais, menos satisfeito ele fica. Tá certo? Vamos montar a curva de solubilidade dele. Tá aqui os valores. Temperatura igualzinho ao outro, 20, 30 e 40. Solubilidade nós temos aqui 165, 150 e 145. O 20 em 20 graus Celsius, a solubilidade é 165. A 30 graus Celsius, a solubilidade diminui, passa para ser 150.
e a 40 graus Celsius a solubilidade passa para 145. Quando a gente liga os pontos, quando a gente faz a curva, a gente percebe que nós temos a curva descendente, decrescente. É o que mostra aquilo que nós já discutimos. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade decresce, despenca, cai. Esse aqui é uma curva de solubilidade, essa curva de solubilidade é uma curva para tipos de soluto que não gostam de calor, tá certo? São menos os casos que são iguais a esse. Não são muitos, a maioria são parecidos com o anterior, onde aumentou a temperatura, a solubilidade aumenta, beleza? Agora nós vamos falar só um pouquinho sobre gases dissolvidos em água. Fique comigo na próxima videoaula. Um abraço e com Deus. Tchau, tchau.